Os bolsonaristas começaram a atacar uma agência de marketing digital. Tudo isso amparados em teorias conspiratórias para elegerem a sua mais nova inimiga. Eu não sei o que é mais ridículo, se são esses ataques ou se é o Bolsonaro comendo pirão em Alagoas e se sujando todo. Isso mostra que o bolsonarismo está perdido e mostra também o sucesso do governo Lula. Eles não conseguem criticar o governo Lula, então ficam nessas teorias da conspiração, resgatando estratégias de engajamento de 2015 e 2016. É a velha política do confronto bolsonarista, só que o contexto atual de 2023, 2024 é muito diferente daquela época. Eles passam vergonha. Na sua opinião, o que é mais ridículo? O Bolsonaro se sujando comendo ou os ataques bolsonaristas à agência de marketing digital? Isso mostra o sucesso do governo Lula? Se você concorda comigo que é ridículo o que eles fazem, deixa o like e se inscreva no canal. O Bolsonaro, eu quero começar com o Bolsonaro. Porque na semana passada, nós cunhamos aqui o termo que o Bolsonaro ele é um político de padaria. Por quê? Porque agora o Bolsonaro ele faz comícios em padarias, restaurantes, churrascaria, pastelarias. E lá na semana passada, na semana do Natal, o Bolsonaro ele foi numa cidade na região metropolitana de Goiás e começou de Goiânia, perdão, e começou a comer pastel e tomar caldo de cana. E depois, agora na virada do ano, ele está lá em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, longe da Michelle, foi lá passar o fim de ano com o Flávio, com o Eduardo e com o Gilcinho Sanfoneiro, e o Gilcinho Sanfoneiro deu um pirão de peixe para que o Bolsonaro pudesse provar. Só que o Bolsonaro, eu não sei se ele já tinha provado pirões antes, mas esse pirão, ele se deliciou tanto que ele se lambuzou. Eu acho que o Bolsonaro tem que colocar como meta para 2024 aprender a comer sem se sujar. Porque ele é um Australopithecus, ele não consegue se alimentar sem se lambuzar todo, sem se sujar. Eu falo, ele não sabe usar garfo e faca, mas enfim. Ele postou lá a foto comendo pirão, depois comendo pastel. Tudo isso para mostrar que ele é uma pessoa simples, um político do povo. Igual daquela outra vez que ele comeu frango e se sujou todo, uma coisa nojenta. Só que ele não mostra que ele é simples, ele mostra que ele é simplório. Exatamente isso. Como são simplórios os seguidores do Bolsonaro, que agora começaram a atacar a agência de marketing digital Mind8. Uma coisa assim, ridícula, ridícula. Olha que ponto os bolsonaristas chegaram. Atacar uma agência de marketing digital é o fundo do poço. Porque o que aconteceu? Tem um influenciador, e ele tem um canal aqui no YouTube, chamado Felipe Castanhari. E todo final de ano ele faz uma retrospectiva. E aí os bolsonaristas começaram a atacar, falando que ele não falou mal do Lula, porque ele é um esquerdista. E aí pegaram que ele é agenciado por essa empresa e começaram a falar que essa também é a agência da Choquei, que é a agência de outros influenciadores. E começaram a falar que ele não criticou a Choquei, coisa do tipo, criando teorias e mais teorias da conspiração, aumentando e continuando com aquilo que eles começaram a fazer desde a semana anterior, que eles estavam atacando o portal Choquei por conta da fofoca do Whindersson Nunes, que culminou, infelizmente, com o episódio triste da menina que tirou a própria vida. Mas agora essa é a grande inimiga dos bolsonaristas, é a arqui-inimiga deles nesse momento. E o que é a Mind8? Se você não sabe, é uma agência que foi criada para assessorar artistas, primeiramente músicos, e depois expandiu para todos os segmentos artísticos. Então ela cuida de publicações, atrai patrocínios, fecha parcerias para postagens comerciais, para publicidade, basicamente isso. Aí tem o Felipe Castanhari, tinha a Choquei, Luísa Sonza e vários outros artistas. Uma das sócias é justamente a Preta Gil, que falou, né, que o ano 2023 foi um ano muito difícil para ela, em uma entrevista ali, uma postagem do Estadão, e aí vários bolsonaristas foram lá, e a Mind8, uma bobagem imensa, pessoal. Mas por que eles fazem isso? Porque assim como o Bolsonaro é simplório, os bolsonaristas eles também são. Eles têm uma visão muito simplória do mundo. Eles não conseguem compreender e entender todas as complexidades das relações do mundo. É como se nós estivéssemos lá no Egito Antigo e nós, desconhecendo o ciclo da água, desconhecendo que a Terra tem o nascer e o pôr do Sol e como funcionam os movimentos de rotação e translação da Terra,
Naquela época as pessoas criavam mitos para poder justificar assuntos que elas não entendiam. Então Apolo passa com a carruagem, a fertilização do Nilo é feita pelo deus Sebeque, tudo isso. Os bolsonaristas fazem a mesma coisa. Como eles têm uma visão muito pueril, muito infantil do mundo, eles não conseguem entender, porque existe uma complexidade que eles não entendem. Então eles tentam simplificar com teorias da conspiração. Por isso que eles são muito adeptos ao complotismo, que são as teorias conspiratórias. Elas unem o bolsonarista ou o bolsonarismo de uma forma quase que única. Porque sempre tem um sistema por trás que manipula tudo, né? Mas o que é esse sistema? Eles não sabem explicar. E agora o grande sistema é a Mind8 querendo dominar a comunicação, voltando para aquela história de guerra cultural, que é uma coisa simplesmente ridícula. Mas ao atacar a Mind8, o que eles estão fazendo? Política do confronto. Para aqueles que são mais novos aqui no canal, não devem estar habituados com esse termo, que é uma estratégia que o Bolsonaro usou sempre. E outros políticos também, mas o Bolsonaro soube usar melhor do que todos. O Bolsonaro, ele escolhia um alvo, e ele concentrava os ataques nesse alvo, engajando também os seus apoiadores para atacarem o alvo. Então ele sempre criava uma grande unidade. Ele fez isso na primeira vez que ele foi vencedor de uma eleição lá para vereador do Rio de Janeiro. Quem que era o alvo naquela época? Os superiores no exército. Então Bolsonaro, quase como um sindicalista, começou a atacar os superiores por conta dos vencimentos das tropas e isso fez com que ele conseguisse ser depois vereador do Rio de Janeiro. E ele fez isso ao longo de muito tempo. Atacou Maria do Rosário, depois começou a atacar o Lula, e foi assim durante todo o governo. O Carluxo aprimorou essa estratégia e o principal alvo dos bolsonaristas era o STF. Tanto que o Luiz Roberto Barroso, em entrevista à Folha de São Paulo, percebeu isso. Ele falou, o Bolsonaro atacava com incivilidade o Supremo Tribunal Federal. E muitas pessoas do Brasil acreditam, compartilhando dessa visão do Bolsonaro, que o Supremo é parte do problema. E é claro que nós vamos ter congressistas que precisam atender às expectativas dos seus eleitores e por isso continuam atacando o STF. O Barroso foi preciso. Foi preciso. Só que agora eles não podem atacar o STF. Porque muitos estão com inquéritos, o próprio Bolsonaro está sendo julgado, há uma visão do bolsonarismo dentro do PL que precisa ser mudada, que é aquela visão radical, porque essa visão radical não traz votos suficientes para vencer eleições majoritárias, né? Tô falando de eleições do executivo. O PL precisa expandir a sua base. Então todos esses problemas, mudança de visão, problemas jurídicos, problemas com o Bolsonaro, fizeram com que o principal alvo que foi encontrado, que era o STF, não pudesse mais ser atacado. Por isso que eles têm que buscar a Mind8, eles atacam o padre Júlio Lancelotti, eles ficam atacando qualquer coisa que apareça para dar um senso de unidade. Mas isso fica bem mais complexo, bem mais difícil e mostra, na verdade, que o bolsonarismo está perdido e que o Lula teve um grande sucesso em 2023. Por que o bolsonarismo está perdido? Porque eles estão resgatando, pessoal, elementos ou táticas de 2015 e 2016. Da guerra cultural. Lei Rouanet. Bolsonaro atacou recentemente a Lei Rouanet. Só que tem uma diferença que eles não conseguem entender. 2015 e 2016, nós tínhamos um outro contexto. A presidente era Dilma. Havia uma insatisfação. Dilma foi eleita em 2014 prometendo uma plataforma de campanha, principalmente do ponto de vista econômico. No dia 1º de janeiro de 2015, ela fez o oposto, adotando a estratégia do Aécio Neves, ou seja, Dilma traiu os votos que ela recebeu. Lula não fez isso. Ao trair os votos que ela recebeu, nós tivemos uma perda de engajamento por conta do que aconteceu em 2013 e ela não teve força popular, também por conta da economia estar indo mal, para reagir às investidas do Congresso. O Lula não. O Lula tem muito mais habilidade política do que Dilma. E o Lula está cumprindo tudo o que ele prometeu durante a campanha, porque o Lula falou, eu vou governar com frente ampla. E está fazendo isso. Trouxe o Alckmin, trouxe a Simone e está fazendo um grande governo. Sem a derrocada econômica, esses discursos não têm muita aderência, esses discursos bolsonarescos não têm muita aderência. E nós vimos que em 2023 o Lula fechou em grande estilo. Fechou com reforma tributária, aumento do salário mínimo, redução do preço de alimentos, redução do desemprego e tudo isso que poderia aumentar a inflação, reduziu a inflação. A inflação não aumentou.
tendo uma grande e boa projeção para 2024, o que deixa ainda mais atordoados os bolsonaristas, calando a minha boca. Porque eu acreditava no início de 2023 que a oposição bolsonarista seria uma oposição forte no Congresso, e ela não é. É uma oposição fraca, tola, que serve ali para juntar os votos, mas a verdadeira oposição é uma oposição fisiológica do Centrão, que quer cargos e emendas de olho em 2024 e também 2026. É isso que nós temos. Todo esse auê bolsonarista mostra, na verdade, o grande sucesso do governo Lula.